Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Muito feliz estou essa noite por estar aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. E agradeço a oportunidade recebida pelo meu pastor Marcos, né? E eu fico honroso, é de muita honra estar aqui adorando e falando da palavra de Deus. Eu estava ali sentado quando o Marcão chamou o irmão Alexandre e o irmão Dino para cantar, a surpresa e a alegria, né? Que eles ficaram de estar aqui servindo ao Senhor com seus dons. E no mesmo sentimento eu me encontro essa noite por estar aqui na casa do Senhor, meditando e adorando a Deus. Nesse mesmo sentimento, eu queria que os meus irmãos abrissem as vossas Bíblias lá no livro de Tiago, capítulo 1, verso 21 ao 24. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao verso 24. Se já tiver na versão NVI, tá na NVI? O pessoal da mídia dá um glória a Deus aí, se tiver na NVI. Valeu, mídia, obrigado. E a palavra de Deus diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Amém? Senhor Deus, Pai querido e santo, Senhor, nesse momento, Senhor, a sua palavra, Senhor, será exposta, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, me tomar, Senhor, com ousadia, Senhor, para falar somente aquilo, Senhor, que o Senhor ordenar, Pai. Que os corações aqui presentes, Senhor, estejam, Senhor, abertos, Senhor, receptivos, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, que haja transformação, Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, que nem o mal venha atrapalhar, Senhor. Tira toda desatenção, Senhor, tudo aquilo que pode atrapalhar, Senhor, o nosso entendimento. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu recebi essa oportunidade de estar aqui essa noite, eu comecei a orar pedindo para Deus que Ele me desse uma palavra. E Ele me conduziu ao livro de Tiago, nessa passagem. E o tema dessa mensagem será evidências de um verdadeiro cristão. As evidências que dizem que somos um verdadeiro cristão. E nós estaremos decorrendo ao longo dessa ministração na Bíblia. Então permaneça com a Bíblia aberta para que possamos estar, e a mídia também muito atenta aí para poder estar se deslocando de um lado para o outro da Bíblia. Meus irmãos, o texto ele é bem claro e ele começa com uma séria advertência. Essa passagem ela nos traz uma séria advertência sobre o auto-engano que podemos, com o passar dos anos, estar cometendo. O auto-engano, ele é muito perigoso. O auto-engano é aquilo, não é o que o inimigo nos engana, mas é que nós mesmos acabamos nos enganando. Então essa mensagem tem como esse objetivo que possamos fazer uma autoanálise minuciosa em nossas vidas, para que possamos identificar a glória de Deus em nossas vidas e seguirmos o nosso caminho em Cristo Jesus. Essa carta ela foi escrita por Tiago. Alguns estudiosos
a grande maioria afirma que essa carta foi escrita por Tiago, não o Zebedeu, não o filho de Alfeu, mas sim o Tiago, irmão de Jesus, né? E tem como tema essa carta resolver algumas dificuldades que aquele povo, que aqueles crentes naquele tempo estavam passando. E algumas dessas dificuldades, entre várias que eles estavam passando, nós podemos destacar algumas, como a falha em viver o que pregavam. Aquele tempo, aqueles crentes daquela época estavam com uma dificuldade de viver aquilo que se pregava. Os crentes daquela época estavam vivendo, alguns deles, de forma mundana. Alguns deles estavam se afastando dos caminhos do Senhor. Então essa carta ela foi escrita para ajudar esses irmãos a voltar para o caminho. E para nós identificarmos a primeira característica, a primeira evidência de um verdadeiro cristão, nós precisamos ter em mente que existem dois nascimentos. Amém? O primeiro nascimento é o nascimento carnal, nascimento que dá origem à vida física. Quando há o nascimento carnal, nós podemos dizer que nasceu um cidadão da terra. E o segundo nascimento é o nascimento espiritual. Quando uma pessoa nasce espiritualmente, nós podemos dizer que nasceu um cidadão do céu e que começou a se dar início à vida eterna. Então o nascimento carnal dá início à origem aqui na terra, a origem à vida aqui na terra. O nascimento espiritual, ele dá início a uma vida na eternidade com Cristo. Amém? E por que nós precisamos saber que existem dois nascimentos? Porque a primeira evidência de um verdadeiro cristão é quando um cristão, ele nasce pela palavra. A primeira evidência de um verdadeiro cristão é quando ele nasce na palavra. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 18, a gente vai voltar um pouquinho, diz assim: porque por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os... Perdão, voltando um pouco. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os que primeiros frutos de todo o que ele criou. Então aqui em Tiago, ele está falando que Jesus nos criou através da palavra da verdade. E lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E lá em João, ele confirma essa mesma pensamento. João capítulo 1, do verso 12 ao 14 fala: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a qual creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, o nascimento carnal, ele depende da carne. O nascimento espiritual depende de Deus, depende do Espírito Santo, não depende de nós. Nenhum homem pode se vangloriar e falar que convenceu uma alma a aceitar a Jesus. Isso não nos compete. Isso tão somente é dom de Deus, é presente de Deus para nossas vidas. Sim, Deus pode usar
nos usar como ferramenta para uma transformação, para uma aceitação, mas vem de Deus essa graça. Amém, meus irmãos? O verdadeiro cristão, ele é nascido da palavra. Tem uma frase de Spurgeon que fala: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. E nós vemos muito hoje em dia pessoas que entram, que se achegam, mas não verdadeiramente ela nasceu da palavra. Nós vemos alguns famosos que se dizem crentes, que se dizem irmãos em Cristo, porém nós não vemos que seguem aquilo que a Bíblia manda. Se não segue aquilo que a Bíblia manda, que a Bíblia ordena, não nasceu verdadeiramente da Bíblia, não nasceu verdadeiramente em Cristo. Amém, meus irmãos? E nós precisamos fazer essa autoanálise. Nós precisamos entender que precisamos nascer na palavra, precisamos estar de acordo com o que a palavra diz. Independente das circunstâncias, das adversidades que nós passamos, nosso posicionamento é o mesmo. Nós cremos em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Filho de Deus, em quem nós cremos. Amém? Então essa é a primeira evidência de um verdadeiro cristão. Ele é nascido na palavra. A segunda evidência que nós vamos ver de um verdadeiro cristão é que ele acolhe a palavra. Lá em Tiago capítulo 1, verso 21, onde nós lemos inicialmente, diz, a parte A do versículo: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Vamos ficar até aqui. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é comparada como uma semente, e o nosso coração como um solo. Estou vendo aqui o Byron, tio de Alana, e porventura tem as mãos muito boas para mexer com a terra, juntamente com o Antoniel. Tem um quintal bonito, né, Antoniel? E eles sabem que para plantar uma semente é preciso fazer um trabalho na terra antes. Se você quer que aquela semente ela germine, dê fruto, cresça, é preciso primeiramente o quê? Fazer um trabalho na terra. Preciso tirar a sujeira, preciso limpar. E é assim que o Senhor nos ensina aqui na sua palavra. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Se nós somos nascidos da palavra, aceitamos a palavra de Deus, e estamos agora no segundo estágio. O segundo estágio é acolher a palavra de Deus. E para acolher a palavra de Deus, nós precisamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha de chegar até Deus. Deus, ele não trabalha aonde há pecado. O Senhor, ele não é conivente do pecado. Ele nos ensina, ele nos ama. Nós somos pecadores, ele nos ama, ele nos ama. Mas ele não é conivente com os pecados que praticamos. Ele fala o quê? Limpa. Para que a minha palavra habite no coração de vocês, é preciso que haja uma limpeza. E nós precisamos olhar internamente, fazermos uma reflexão interna, e precisamos ver como está o nosso coração, como está o nosso solo. E quando nós falamos de solo, nós vamos lembrar logo da palavra do semeador, lá em Mateus capítulo 13, onde Jesus fala que há 4 tipos de solos: o solo endurecido, o solo superficial,
o solo congestionado e o solo frutífero. Que nossos corações ele possa ser um solo fértil. Que o nosso coração possa ser um solo produtivo para o Senhor. Amém? Nós precisamos nos limpar de toda a sujeira da imoralidade sexual. Nós precisamos limpar nosso coração da desonestidade. Nós precisamos limpar o nosso coração da injustiça, da malícia, da inveja, da disposição para o mal. Amém? E o Senhor nos traz essa reflexão. Vamos olhar para o nosso interior. Olhemos não para o irmão do lado. Mas aquele... Olhem para cada um, examine-se a si mesmo. Quando o Senhor traz essa palavra para a gente, Ele faz com que nós possamos estar de olho em nós. E eu gosto muito quando o pastor fala que não existe fiscal, né? Que nós não somos fiscal de culto dos outros, alheio. Não existe fiscal aqui entre nós, não existe fiscal de culto alheio. O que existe entre nós é irmandade. Se o irmão caiu, nós precisamos ir lá e ajudá-lo. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Nós precisamos acolher os nossos irmãos que estão fracos na fé. Não apontar o dedo e falar: mas fulano, e tu? O Senhor, Ele traz essa reflexão essa noite, que possamos estar atentos ao nosso solo, porque a qualquer nível de sujeira, nós podemos ter certeza que a palavra do Senhor não adianta vir todos os domingos e ouvir palavras maravilhosas que o Senhor traz a esse púlpito, se o nosso coração de nada aproveita. Nós podemos até alguns se alegrar momentaneamente, sair daqui com algum certo nível de alegria, de aceitação, mas se o coração não for limpo, se nós não pedirmos para Deus: Senhor, nos ajude, se nós não tomarmos uma decisão em deixar o pecado, de nada faz efeito. E essa é a segunda evidência de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele acolhe. E antes de acolher, ele faz o quê? Ele limpa. Segundo ponto, ainda assim, no verso 21, a parte B, nós lemos a parte A. A parte B fala assim: e aceitem humildemente. Está na mesma versão? E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Segundo ponto que nós precisamos entender, o primeiro ponto em acolher, precisamos limpar. O segundo ponto é que a forma que nós precisamos receber a palavra de Deus. Depois que o nosso coração, o nosso solo está limpo, nós vamos receber a palavra. E a forma que nós vamos receber é como? Humildemente. Em algumas versões podem estar escrito mansamente. O que quer dizer isso? Como é que nós recebemos a palavra humildemente? Nós recebemos, meus irmãos, a palavra humildemente quando nós não temos resistência à palavra, sem justificativa, sem desculpas, reconhecendo a própria necessidade, sem arrogância. É isso que a palavra nos diz. Nós devemos receber a palavra de Deus humildemente, reconhecendo que nós somos necessitados e nós precisamos ser submissos. Nós precisamos, meus irmãos, aceitar de bom grado a transformação que Deus quer fazer em nossa vida, sem murmurar, sem dar desculpas. Nós não podemos ser seletivos aquilo que o Senhor nos ensina. Nós não podemos ser seletivos. Isso aqui, ok. Legal, isso aqui eu vou praticar. Isso aqui não tem como eu praticar. Não, a palavra de Deus não é isso. Se a palavra de Deus chegou até você,
você sabe que Deus está falando com você naquele ponto, precisamos aceitar, sem resistência, aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Meus irmãos, e o terceiro ponto que vamos ver essa noite é: o verdadeiro cristão, ele pratica a palavra. Lá no verso 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Meus irmãos, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nascemos na palavra, limpamos os nossos corações, limpamos o solo, aceitamos humildemente a palavra, e não praticarmos, também não tem grande valia, não tem grande proveito estarmos aqui de domingo a domingo, vir na segunda, vir na quarta, vir na sexta, ouvir a palavra, receber a palavra e não praticar. A palavra de Deus, ela não é teológica, ela não serve somente para conhecimento, ela não serve somente para que possamos aumentar o nosso intelecto. A palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus, ela é movimento. A palavra de Deus é exemplo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos guardar no nosso coração, e nós precisamos praticar a palavra de Deus. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos, intenções do coração. E aqui, meus irmãos, no verso 23 de Tiago, ele traz uma ilustração. Vocês perceberam? A ilustração que o autor traz: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se olha no espelho. Meus irmãos, e nessa ilustração que o autor usa, nós precisamos entender que a palavra de Deus é como se fosse o espelho. A palavra de Deus é o espelho. A palavra de Deus, sendo o espelho, ela não mostra o nosso corpo físico, ela mostra o interior. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela revela o quão pecador nós somos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender onde nós estávamos e como Cristo, ele é tão misericordioso conosco. A palavra de Deus, servindo-nos de espelho, ela serve para olhar as nossas falhas, onde nós estamos errando. Ela serve para mostrar a nossa identidade como cristão. E o ouvinte negligente, a pessoa que apenas ouve a palavra de Deus, que apenas lê a Bíblia, mas não a pratica, é como se ele desse uma olhadinha no espelho, olhasse lá, olhei a Bíblia, opa, ele vê que o rosto está sujo, ele vê que as roupas estão sujas, mas o que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. E é assim que nós fazemos na vida terrena. O espelho, ele serve para que nós possamos ver, essa camisa aqui está suja,
Como é que está meu cabelo, né? Eu ver aqui se eu estou desarrumado. E se caso a gente não goste do que a gente olha no espelho, a gente vai lá e faz o quê? A gente vai lá e troca, a gente se arruma. Mas Deus está nos dizendo aqui na sua palavra que um ouvinte que não pratica aquilo que o Senhor ensina, ele simplesmente dá a costa e vai embora. Uma lição que nós aprendemos aqui é que o espelho de vocês arruma vocês? O meu lá de casa não me arruma não. Se eu tiver feio na frente dele, o espelho não vai fazer mais nada. A parte dele ele já fez. Quem que arruma? Quando a mulher olha lá o cabelo que está lá em cima, é a mulher que tem que pegar, né? A escova e arrumar. Da mesma forma é a palavra de Deus. O Senhor ele mostra. Mas quem tem que tomar a decisão de deixar a prática do pecado somos nós. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que compete a Deus, mas Deus não vai fazer aquilo que nos compete. Amém? Mas ele também fala que existem os praticantes. Cadê os praticantes aqui da palavra de Deus essa noite? Glória a Deus. O praticante, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele não esquece do que viu. Ele não esquece do que viu. Ele guarda no coração. E quando ele encontra qualquer sujeira, ele vai lá e tenta rapidamente se limpar. Tenta rapidamente estar pronto. Nós não podemos olhar no espelho, meu irmão, e ver que estamos sujos, esperar um ano para podermos trocar a roupa. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, e é a obediência à palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus que nos transforma. Nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor nos ensina. Nós precisamos acolher a palavra, receber de bom grado, praticar, sermos obedientes. Amém? E eu destaquei algumas coisas que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos, sim, cumprir, sem seletividade. Não precisamos ser seletivos. Quer ver uma coisa que a Bíblia nos ensina? Lá em Mateus 5 diz: se alguém bater na tua face direita, da esquerda. Tem uns que viram e falam assim: epa, bateu na minha cara, não tem história, bateu, levou. É assim que a Bíblia ensina, meus irmãos? Nós precisamos ser tratados por ela, dia após dia. Se nós identificamos que isso é algo muito difícil, nós pedimos: Senhor, me ajude, Senhor. E vocês não pensem que Deus ele vai simplesmente tirar os aloprados do nosso caminho. Não. Tem alguns aloprados que chega para tentar tirar a paz, tirar a gente do eixo. Mas Deus ele não vai estar tirando esses aloprados. Ele vai estar nos ensinando a lidar com esses aloprados. E é isso que o Senhor nos ensina. Esse é um ensinamento difícil para alguns. Mas nós não podemos nos desviar dele. Nós não podemos olhar para esse ensinamento de Cristo e falar assim: não, espera aí, eu faço todos, menos esse. Se o Senhor ensina, é para que possamos exercitar, é para que possamos fazer. Outro ensinamento que acaba sendo difícil é o de controlar a língua. Ô coisa difícil. Eita, meu Deus do céu. Quando dá esse ensinamento, epa, irmão, controla a língua dentro da boca. Deus não se agrada de fofoca, de contenda, de mentira, de palavrão. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 26, ele fala sobre isso. E quando nós olhamos para esse ensinamento, nós não podemos apenas olhar e
Senhor, eu gosto tanto de uma fofoquinha. Senhor. Não, meus irmãos, nós não podemos ser seletivos. Se o Senhor nos ensinou e essa palavra tocou o seu coração e nós sabemos que é para nós, nós precisamos estar ligado. E toda vez que a gente vencer esse pecado, nós temos que comemorar. Eita, glória a Deus. E nós sabemos, quando nós somos transformados, nós sabemos. Saiu de uma rodinha ali, tive a oportunidade de falar alguma coisa, saí sem falar nada. Senhor, obrigado, estou melhorando, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está me ajudando. E assim nós vamos subindo degrau por degrau. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos. Vamos pecar. Mas sabe o que é o interessante? É que nós pecamos e nós reconhecemos. Pequei, Senhor. Pequei contra Ti, Pai. Perdoa, Senhor, meu ser. E nós fazemos de tudo. Essa é a diferença. Essa é a evidência do verdadeiro cristão. Ele identifica o pecado, sabe que pecou, e o que ele faz? Se volta para Deus e pede humildemente perdão. Ele não continua na prática do pecado, ele não peca desfreadamente. Nós precisamos reconhecer. Isso quem faz é o Espírito Santo em nossas vidas, porque ele já habita em nós. Outrora nós estávamos no mundo fazendo e acontecendo e nada nos incomodava, nada. Mas a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, o pecado ele começa a ser um corpo estranho, ele começa a ser uma atitude. Isso aqui não era para me estar fazendo. Eu começo a me sentir mal, é o Espírito Santo nos incomodando, para que possamos voltar para o caminho de Cristo. Amém, meus irmãos? Outro ensinamento difícil, amar o inimigo. Nós estamos aprendendo isso lá na escola bíblica, né? Na lição que passou, falamos sobre o Sermão do Monte. Amar o inimigo, meus irmãos, coisa difícil. Para alguns da terra que não conhecem a Cristo, fala assim, isso é loucura. Isso aí deve ser algum contexto. Não, meus irmãos, é palavra de Deus para seus servos. E nós precisamos entender o que é o amar o inimigo. Amar aqui não é um sentimento. Se uma pessoa declarou um sentimento ruim contra nós, não necessariamente o meu sentimento não é o mesmo sentimento que eu tenho em amar minha esposa, em amar um amigo. Não é um sentimento, mas uma ação. Nós precisamos estar disposto a fazer o bem, independente da circunstância, independente do que aquela pessoa fez para a gente. Se essa pessoa estiver em uma situação vulnerável, uma situação que necessita de ajuda, nós não podemos recolher a nossa mão. Nós precisamos estar disposto a ajudar. Amém? Então amar os nossos inimigos é isso. Tem pessoa que fala assim, esse aí eu nem olho. Fez isso, eu não quero nem papo. Não, meus irmãos, se a pessoa precisar de ajuda, nós temos que estar de prontidão em ajudar, porque assim como nós vamos ajudar essa pessoa todos os dias, Deus ele nos ajuda sendo misericordioso. Amém? Já pensou se Deus ele desse o ar para respirar só para os bons? Mas não, meus irmãos, ele dá o ar que nós respiramos para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Se Cristo é o nosso exemplo, nós temos que fazer o mesmo. Amém? Meus irmãos, e tem outros ensinamentos que os irmãos podem estar puxando na mente, que foi falado aqui nesse púlpito, por homens de Deus, nas escolas bíblicas, foi nos ensinado, e nós precisamos procurar viver em retidão a esses ensinamentos, honrando a Deus em primeiro lugar e colocando a sua glória em nossas vidas, que a glória de Deus ela possa resplandecer em nossas vidas e que possamos viver dia após dia, galgando um degrau após o outro, até que Cristo volte, porque lá no céu não vai ter mais isso, lá no céu não vai ter mais choro, lá no céu não vai ter mais briga, lá no céu não vai ter uns alopradinhos querendo
fundar nosso juízo, vai ser só paz. Mas aqui na terra nós precisamos aprender aqui na terra a ser cidadão do céu. Porque Deus vai falar assim: rapaz, aqui não tem nada disso, vai chegar um alopradinho aqui, no céu não entra. Tem que chegar todo mundo com os ensinamentos que Cristo deixou na sua palavra. Amém? Que Deus possa estar usando a sua palavra e que possamos praticar todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora se colocar de pé, agradecendo a Deus por mais um encontro que Ele nos deu. Senhor Deus, Pai querido e santo, Senhor, estamos nessa noite, Senhor, gratos, Senhor, contigo, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, o Senhor é misericordioso, Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui unidos em irmãos, Senhor, para te adorar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo momento, Senhor, de cântico, Senhor, que tivemos aqui, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, receber a nossa adoração, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, receber, Senhor, a nossa adoração a Ti, Pai. E agradecermos, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, Senhor, e sabe de todas as coisas. Que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, fazer da Tua palavra, Senhor, nosso modo de viver, Senhor. Nos despeça essa noite, Senhor, em segurança, e que possamos ir para o nosso lar, Senhor, seguros. Em nome de Jesus. Amém e amém.